Hoje eu vou abrir a maleta secreta dos designers profissionais e vou compartilhar com vocês algumas dicas e truques que só quem é pro conhece. E aí, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Vetoriza Aí, o canal onde você aprende sem sofrer. Eu sou a Gabi Ferraz e antes de qualquer coisa, quero te convidar para você se inscrever aqui no canal, porque eu sempre digo, isso não te custa nada, se inscrever e dar joinha é de graça, mas ajuda demais a gente que cria conteúdo aqui no YouTube, então se inscreve e dá o seu joinha. Hoje eu quero falar com vocês sobre algumas dicas avançadas para você fazer o seu trabalho ficar ainda melhor. Vou compartilhar com vocês algumas diquinhas e alguns macetes que a gente vai pegando na vida quando a gente já é o quê? Macaco velho, com muitos anos aí de profissão nas costas. E eu espero facilitar a sua vida, especialmente se você tá começando agora. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Antes da gente começar, eu quero falar uma coisinha. Que o que pode parecer uma coisa muito básica e óbvia para você que já conhece, para você que tem mais experiência, realmente pode ser uma coisa nova para uma pessoa que nunca tem ouvido falar disso ou para alguém que tá começando. Então vou manter a mente aberta nesse sentido e evitar comentários do tipo, isso é muito óbvio, isso todo mundo sabe. Não existe isso de todo mundo sabe. Sempre tem alguma coisa pra gente aprender e sempre tem alguma coisa que você, pessoa que é mais experiente, pode não saber. Isso posto, vamos lá para as 3 dicas pro que eu vou dar para você hoje. A primeira delas é a respeito do kerning. Kerning é o processo de você espaçar as letras de uma palavra. E eu não tô falando da entreletra. O processo de ajustar o kerning é o processo de você ajustar pares de letras. Cada letra vai ter uma relação totalmente individual com todas as outras, porque cada letra tem um formato. E aí, embora a gente tenha aqui no painel caractere, nesse íconezinho aqui, a opção de 3 tipos de kerning, que é o automático, o óptico e o métrico, o ideal é que a gente ajuste manualmente o kerning das nossas palavras. Como que você vai fazer isso? Você tem que buscar, com um olho muito apurado, criar espaçamentos que pareçam iguais. Isso não significa que todos os espaços vão ser iguais. Muito pelo contrário. Mas a gente precisa perceber o espaço entre as letras da mesma forma. E como é que você ajusta o kerning? Bom, vou dar um exemplo prático aqui. Eu sinto necessidade, por exemplo, de aproximar um pouco o G do N, porque em comparação, por exemplo, com o espaçamento entre essas 3 letras, o G parece muito mais distante. Então, para você mexer com o espaçamento, você pode tanto posicionar o seu cursor e aumentar aqui ou diminuir, o espaçamento, ou então da forma que eu prefiro fazer, que é posicionando o cursor, pressionando Alt ou Option para quem está no Mac aqui no teclado e indo nas teclinhas de direção. O nudge, você consegue ajustar isso daqui e essa quantidade de pulos que ele dá, você pode configurar vindo aqui em Editar, Preferências, Tipo e colocando um valor de tracking aqui. Vamos colocar um valor de 5 para ele poder dar uns pulinhos maiores. E aí, conforme eu pressionar o Alt e for dando nudge, ele vai dar pulinhos de 5 pixels, ou 5 pontos, no caso. E aí, esse ajuste, ele tem que ser no feeling. Ele é uma coisa que você precisa olhar e você, com o seu olhar apurado de designer, você tem que perceber que esse espaçamento parece igual. Aqui também, as letras que têm hastes aqui na diagonal, elas são bem desafiadoras, que é o caso do K. Então, eu tô aproximando o E do K, vou aproximar o R do E. E assim é que a gente faz um ajuste de kerning bem feito. Como eu estava falando, as letras mais desafiadoras vão ser as letras em diagonal, como o A, o V, o Y, e vão precisar de uma atenção individual. Então você vai precisar, se você quiser ter um trabalho que seja visualmente conciso, visualmente bem feito, vai precisar dedicar um tempinho aqui, indo de par em par e ajustando a distância entre uma letra e outra. Segunda dica de profissional que eu quero dar para você é a respeito do ajuste ótico. A gente sabe que quando a gente vai alinhar coisas, por exemplo, no Illustrator ou no Photoshop, a gente tende a fazer esse processo daqui. Puxa as linhas guia e aí ajusta tudo de uma maneira que você veja que os limites estão encostando aqui certinho com as linhas guia. Só que existe essa coisinha que se chama ajuste ótico. Sempre que a gente tem letras ou formas arredondadas, a gente não pode ajustar de maneira que a letra ou a forma
redonda, arredondada, bata perfeitamente com os limites das outras formas. Sendo mais clara, eu não posso aumentar o 30 e fazer com que o 0 case com o V, porque embora eles estejam alinhados geometricamente, visualmente eles não parecem alinhados, porque o ajuste óptico funciona dessa maneira. Olhando essas formas que eu trouxe para vocês, na linha de cima, o quadrado, o círculo e o triângulo têm exatamente a mesma altura. Mas eu acho que vocês vão concordar comigo que o círculo parece menor quando comparado com os outros dois. Já no esquema de baixo, o círculo é levemente maior, levemente mais alto do que as outras duas formas. E essa compensação é que faz com que eles pareçam que eles têm o mesmo tamanho. E isso é o ajuste óptico. Você vai ajustar oticamente para que ao bater o olho você tenha a sensação de que as coisas estão alinhadas e são do mesmo tamanho. Então, nesse nosso exemplo daqui, a configuração ideal seria essa da direita, onde o 0 do 30 ultrapassa os limites aqui de alinhamento da letra V. Comparando as duas composições, a gente tem uma sensação de alinhamento maior na composição da direita do que na esquerda. Terceira e última dica, e eu já quero te convidar para, se você gostou desse vídeo, você deixar o seu like, você compartilhar, ajuda a dar um engajamento bom para esse vídeo, que a gente pode fazer uma parte 2 com mais dicas profissionais para você. As 3 dicas que eu dei hoje estão conectadas no sentido de você trabalhar para melhorar a percepção sobre o seu trabalho. E esse aqui é mais um desses casos. A terceira dica se trata de você diminuir o tamanho do corpo sempre que você tiver uma palavra ou uma sigla toda em caixa alta. No caso, eu tô trabalhando aqui com a Gotham Bold, ela tá com corpo 44 e nessa frase de cima, todas as letras estão com o mesmo tamanho. Na frase de baixo, as palavras estão com o corpo 44, mas a sigla ONU está com o tamanho 43. Então a dica é essa, sempre que você tiver uma palavra ou uma sigla, você pode reduzir 1 ponto ou até mesmo 2, dependendo da fonte com a qual você estiver trabalhando, para que essa palavra não pareça maior do que o resto dos elementos. E assim você tem uma percepção mais harmoniosa da sua composição. É claro que essa dica vai se aplicar para títulos, para textos de display, você não vai poder fazer isso, uma diagramação inteira de um livro, de um texto corrido, mas nesses casos é recomendável que você lance mão desse recurso, porque o resultado final é melhor. Na frase de baixo, além dessa dica aqui, eu falei para vocês, a gente também fez um leve ajuste de kerning, então a composição como um todo fica muito mais harmônica. Você já conhecia alguma dessas dicas que eu dei? Deixa um comentário aqui pra mim. Comenta também se você tem alguma dica sua, alguma coisa que ninguém sabe e que o mundo precisa conhecer. Então deixa um comentário aqui pra compartilhar esse segredo e ajudar mais gente. E claro, compartilhe esse vídeo com algum amigo se você acha que ele pode ser ajudado pelas dicas que eu dei. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!